Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um dos principais temas de investimento aqui no Brasil, logística. É um dos principais temas de varejo, é um dos principais temas de entrega de rentabilidade para a nossa carteira. E nós vamos analisar a fundo o fundo imobiliário HGLG, que por mim é um dos melhores fundos de logística que nós temos na bolsa, ok? Então já curta, larga aquele like, compartilhe com outras pessoas e vamos lá, sem perder tempo. Por que eu gosto tanto do mercado de logística? Principalmente porque esse segmento, ele está presente na cadeia produtiva de todas as empresas, e em todo o mercado consumidor. Todas as empresas precisam de logística para receber as suas matérias-primas e precisam de logística para exportar os seus produtos. Então, exportar, o que eu estou falando aqui é tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno, tá? Estou falando de uma maneira geral. O que as empresas precisam é receber os seus produtos de maneira rápida e precisa e entregar o produto ao cliente de uma maneira mais rápida e precisa. Ou seja, quando você entra quando você vai fazer uma compra, você tem lá, entrega em 2 dias úteis, entrega em 7 dias úteis, entrega no dia seguinte, entrega no mesmo dia, que eu já vi no Mercado Livre. Então, essa cadeia de logística ela é fundamental para diversas empresas e para o mercado consumidor. E é por isso que eu gosto tanto desse mercado. Porque o Brasil ele é um país gigantesco e com N dificuldades. E com grandes dificuldades você tem várias oportunidades. Esse mercado é muito bom e tem um espaço gigantesco para ser explorado aqui no Brasil. Ok? Como o Brasil é um país gigantesco e você tem várias oportunidades aqui, necessita de uma complexidade logística muito grande. Tem a necessidade de vários centros de distribuição. Esses centros de distribuição precisam de outros subcentros para você fazer toda uma cadeia logística para que o produto chegue mais rápido ao mercado consumidor, a você. E é aí que entra o nosso HGLG, que é o que nós vamos analisar. Nós vamos olhar a rentabilidade, a distribuição de dividendos, a quantidade de contratos, se você investir no HGLG ou ao invés de investir na poupança, o quanto que você ganharia entre um e o outro. Vamos analisar tudo isso agora. Como eu falei, o HGLG é um dos principais fundos de logística da nossa bolsa. Temos outros, XPLG, GGRC, temos um fundo misto que é o ALZR11, mas hoje nós vamos falar sobre HGLG e nos próximos vídeos vamos falar sobre cada um deles. Analisando aqui o HGLG, vamos analisar a liquidez e o número de cotistas. Vamos falar sobre a liquidez. O que é a liquidez? É a facilidade que você tem de comprar e vender determinado ativo. Vamos supor que você compra um ativo com alta liquidez. O que isso significa? Que é muito fácil para você comprar e é muito fácil para você se livrar daquele ativo. Pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário, pode ser qualquer outro tipo de investimento, seja físico ou não. Um investimento de baixa liquidez significa que é difícil você ter aquele dinheiro em troca daquele bem. Vou dar um exemplo. Se você compra um apartamento, o apartamento é um investimento. Pode ser, essa é uma polêmica. Mas vamos considerar o apartamento como investimento. Só que ele é um investimento de baixa liquidez. Ou seja, é difícil você vender um apartamento. Você tem que ir em cartório, você tem que achar comprador, principalmente dependendo do lugar, se não for um lugar atrativo. Então, o fundo imobiliário, principalmente o HGLG, é um investimento de altíssima liquidez. Porque como você pode ver aqui, ó, número de cotistas. O número de cotistas vem aumentando a cada mês. Hoje nós temos mais de 430 mil cotistas no fundo. E a liquidez, que é esse azulzinho aqui no fundo, ela vem aumentando também, que é o volume financeiro, significa liquidez. É o quanto que aquele fundo está sendo negociado. Ele saiu de 100 mil e hoje está um pouco mais ali de 200 mil e já chegou a bater aqui 300. Então é um fundo com muitos cotistas e ele tem altíssima liquidez. Então não importa a quantidade que você compre, você vai conseguir comprar e vender a todo momento. Olhando aqui os ativos financeiros do fundo HGLG. Nessa imagem aqui a gente consegue ver a quantidade de ativos que o fundo tem e a especialização deles. Vamos lá, o fundo ele é extremamente concentrado aqui em São Paulo. Depois nós temos aqui Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina e Pernambuco. Tá? Não tem como ser muito diferente, porque São Paulo é a maior cidade do Brasil, o maior mercado consumidor, então tudo está em São Paulo. Não tem como não ser diferente essa diversificação aqui. Então você tem uma especialização principalmente no Sudeste,
algumas no Sul e algumas no Nordeste. Tá? Isso que é o importante que você saiba, e a quantidade de galpões que o fundo tem. Passando aqui, nós temos aqui, ó, o percentual de aluguel. Você vê que ele está praticamente estável, com um ligeiro aumento, né, de 24, 25 e 26 aqui com aluguel por metro quadrado, real por metro quadrado, tá? E a vacância do fundo, isso aqui é muito importante, tá? A vacância que o fundo tem. Então você tem aqui, ó, 14%, chegou a 20% e vem caindo, se estabilizou aqui em 10%. Então você tem um ligeiro aumento no preço dos aluguéis por metro quadrado, e você tem uma estabilidade com tendência de queda aqui da vacância física do fundo. Isso aqui é extremamente importante. E os vencimentos do contrato. Eu vou parar aqui e vou falar com vocês. O que vocês precisam analisar no fundo primeiro, antes de chegar no dividendo, tá? Dividendo é só mais para frente. O que eu estou olhando aqui para vocês? A quantidade de galpões logísticos que o fundo tem, a espacialização geográfica que os galpões têm, o peso que cada cliente tem nos galpões, o valor do metro quadrado que cada galpão possui, a vacância financeira deles e agora os vencimentos dos contratos. Olha a quantidade de coisas que eu estou falando aqui com vocês antes de chegar nos dividendos, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, e é isso que eu preciso que vocês avaliem nos próximos fundos imobiliários que vocês pretendam investir. Então aqui, ó, vencimento dos contratos. A maioria tá para 2027 para mais. Por que isso é positivo para a gente? Por causa do risco. Porque você tem um risco de renovação. Quando você encerra um contrato, novos inquilinos vão chegar. E não necessariamente você pode conseguir as mesmas condições de mercado que você tinha no inquilino anterior. Tá? As condições podem ser melhores? Podem. Mas elas também podem ser piores. Isso que é o risco. Tá? Então, nós já temos aqui um panorama bem interessante do perfil do fundo. Vamos continuar porque ainda tem mais. Essa aqui é uma das principais imagens que eu vou mostrar para vocês. Aqui do seu lado direito tem aqui, ó, exposição por locatário. Isso daqui é muito importante, tá, pessoal? Porque se um locatário ele tem uma proporção muito grande, muito relevante no resultado do fundo, isso dá o poder do locatário de negociação, de conseguir um aluguel menor. Então, quando você pega aqui a Volkswagen 13%, Mercado Livre 10%, Carrefour 4%, Ambev 4%, Leroy Merlin 4%, você não tem um locatário que exerça de fato uma posição relevante no resultado do fundo. Porque aqui, 62,6% do resultado do fundo vem de outros contratos e não desses aqui. Tá? Então, esse daqui é um ponto extremamente importante que tem que fazer parte da sua análise. Outro ponto, os indicadores. Aqui os contratos estão atrelados. Tá? Você vê que no HGLG, 81% está atrelado ao IPCA, que é a inflação. Aqui é o IGPM, 17%, que é geralmente o indexador de renovação de contratos para a pessoa física. Tá? Então você tem 81% IPCA, que é a inflação, IGPM 17% e os outros 2% em outros. Pode ser taxa de juros de longo prazo, CDI, pode ser N coisas. Tá? 67,5% dos contratos são contratos típicos. 32,5% são contratos atípicos. O que isso significa? Que contratos atípicos geralmente são de mais longo prazo, tá? Contratos típicos geralmente são contratos anuais, bianuais. Então, a maioria dos contratos celebrados pela HGLG não são contratos atípicos, ou seja, são contratos mais longos. Eu gostaria que fossem contratos atípicos, tá? Mas você tem ali uma preferência do fundo por esses contratos, pelo fundo conseguir identificar pela gestão melhores propostas, tá? Já que o fundo tem ótimos galpões logísticos de excelente qualidade, AAA, e eles estão bem localizados. Tá? Seguindo. E vamos chegar aos dividendos, que é o que eu sei que você estava esperando por isso, meu querido. Vamos lá, distribuição de dividendos. O fundo ele distribui uma média de R$ 1,10 por dividendo, mas você vê aqui que tem bastante não recorrentes. Aqui em dezembro de 2020 tem um não recorrente, em junho tem outro, de 2021 tem outros não recorrentes. E por que isso acontece? Porque o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do seu lucro líquido na forma de dividendos.
provavelmente aqui houve uma venda da participação de galpão logístico. Então, quando o fundo vendeu essa participação de galpão logístico, ou vendeu o galpão logístico em si, houve um aumento no resultado financeiro do fundo. E ele é obrigado a distribuir, e por isso que ocorre esses não recorrentes aqui, ó. Mas você vê que não é tão não recorrente assim, ó. Volta e meia tem uma operação que garante um a mais no seu bolso. O fundo ele tem um dividend yield de 9,2%, é um dividend yield bastante relevante, tá? Não é pouco, porque você ganha 9,2% de dividend yield e você ganha com a valorização do fundo. Então é bastante coisa, sim. Continuando, e vamos falar da rentabilidade do fundo. Se você vir aqui, ó, rendimento da HGLG, ganho de capital da HGLG, rendimento CDI bruto, deixa eu só me diminuir aqui, ó, e rendimento do IFIX. Vocês conseguem ver? Rendimento do IFIX. Então você pode ver aqui, ó, que o rendimento do HGLG ele está acima tanto do CDI, tanto do rendimento do IFIX, porque quando você fala em IFIX, é o benchmark dos fundos imobiliários. Qual é a referência das ações? É o Ibovespa. Qual é a referência dos fundos imobiliários? O IFIX. Tá? Então você não compara fundo imobiliário com o Ibovespa, você compara fundo imobiliário com o IFIX. Você tem aqui o ganho de capital, que são os dividendos, rendimento bruto do CDI e o rendimento bruto do IFIX. O HGLG ele dá um banho em todos. Você vê que o fundo ele tem uma boa rentabilidade. Essa queda aqui foi o Covid, tá? Você vê que tudo caiu aqui e o fundo não foi diferente. Só que ele recuperou. Você teve uma recuperação em V aqui do fundo, ok? E continuando, esse aqui é uma imagem que eu gosto bastante, tá? Eu tirei ela do site Fundos Explorer, eu vou deixar o link aí. E ele faz uma simulação. Se você aplicasse nos últimos 12 meses 50 mil, você investiu 50 mil e resolveu investir 50 mil ou na poupança ou no fundo imobiliário, no HGLG, qual que renderia mais? Na poupança, você no final de 12 meses, você teria 53 mil. No fundo, você teria quase 55 mil, quase 2 mil reais a mais no fundo imobiliário HGLG. Tá? Então, você tem aí um rendimento no fundo bastante interessante em comparação à poupança. Então, você tem o fundo, ele bate o IFIX, ele bate o CDI, bate a poupança. Então, é um fundo que te entrega bastante rentabilidade. Então, voltando aqui com vocês, o que eu gostaria de que ficasse enraizado em vocês. Olha a quantidade de coisas que eu analisei no fundo imobiliário até chegar nos dividendos. Eu analisei renovação do contrato, eu analisei rentabilidade, quantidade de contratos, o peso que cada inquilino tem no resultado do fundo, a diversificação, a quantidade de galpões, a espacialização geográfica dos galpões, o mercado de logística como um todo aqui no Brasil, oportunidades. Então, olha essa gama de coisas que eu analisei. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Eu sei que o dividendo ele é bastante interessante, porque ele pinga ali todo mês no fundo imobiliário. Mas se você comprar um fundo imobiliário pensando somente no dividendo, pensando somente nisso, quando esses dividendos eles caem, você fica com vontade de vender a cota, você não tem aquela segurança de manter um investimento quando ele não está num bom momento. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês saibam onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês, ok? Eu quis deixar aqui que eu particularmente eu gosto muito do setor de logística. Eu continuo investindo no setor de logística. Eu não quero que vocês encarem isso como uma indicação de investimentos. Eu quero vender a ideia de que vocês precisam analisar muito mais coisas para que determinado investimento faça parte da sua carteira. Ok? E eu espero sinceramente que eu tenha conseguido fazer isso, tá? Deixe aqui nos comentários se você gostou, se você ficou com dúvida em alguma coisa, e eu com certeza vou te responder. Então, mande para outras pessoas, curta, compartilhe, se inscreva no canal, e se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês queiram que eu faça, é só mandar aqui nos comentários, ok? Um grande abraço.